Concluímos nosso último estudo citando os três inimigos da fé e das pessoas que têm fé: o mundo, a carne e o diabo. Se você já estiver com sua Bíblia, então abra no capítulo 9 do livro de Josué. Não esqueça, no capítulo 9 do livro de Josué, encontramos outra ilustração sobre a fé, ou pelo menos mais um fator que compõe a fé. Denominei esse capítulo de A Percepção da Fé. Um dos elementos mais importantes da fé é o discernimento. Para viver uma vida de fé, você precisa conhecer a vontade de Deus. Talvez a pergunta que os pastores mais ouçam na vida seja: Ei, pastor, como eu posso saber o que Deus quer que eu faça? Quando as pessoas descobrem que existe a vontade de Deus para suas vidas, elas querem descobrir qual é. Para saber qual é a vontade de Deus, você tem que ter o Espírito Santo, para que ele dê a você discernimento espiritual. E para uma pessoa ter a orientação do Espírito Santo, ela precisa ser uma seguidora de Cristo. A estratégia de Satanás é enganar, simular e imitar tudo o que é Deus. Satanás foi um anjo de luz. Se você imagina um inimigo com uma roupa vermelha, segurando um daqueles forcados enormes, presas na boca, então você imagina exatamente como ele quer que você o imagine. Ele quer que você o imagine como uma figura mitológica. O poder de Satanás é bem real. Vou repetir, hein? O poder do inimigo é real. Na dimensão espiritual, existe o poder de Deus e o poder do maligno. Nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo. É por isso que Moisés nos alerta tão enfaticamente sobre feitiçaria e espiritismo e tantas outras coisas que têm a ver com a dimensão espiritual, mas não com o lado bom dessa dimensão espiritual. No capítulo 9, lemos sobre os Gibeonitas. Capítulo 9 de Josué, claro. Assim como Raabe, os gibeonitas perceberam o povo de Israel avançando sistematicamente na terra de Canaã, matando todos os povos inimigos, e por isso sabiam que também seriam atacados. Então eles usaram um disfarce. Eles mofaram seus sapatos, roupas e alguns pedaços de pão. Gastaram seus sapatos nas pedras até que parecessem que tinham sido usados por muito tempo e fizeram suas roupas parecerem que eram muito velhas. Eles moravam nos arredores, mas quando foram falar com os filhos de Israel, deram a impressão que vinham de uma terra muito distante. O triste dessa história é que os israelitas não consultaram a Deus a respeito disso. Eles simplesmente fizeram um acordo com essa gente. Os gibeonitas imploraram aos israelitas que fizessem um acordo com eles. Façam um trato conosco. Nós não somos da terra de Canaã. Somos de uma terra muito distante. Sabe, os israelitas não consultaram ao Senhor. Eles tomaram a decisão sozinhos e fizeram um acordo com aquela gente. Logo depois descobriram que, na verdade, os gibeonitas não eram de uma terra distante. Eles era dali mesmo, das terras de Canaã. Eles eram tão incivilizados naqueles dias, vamos dizer assim, que mantiveram o acordo que tinham feito com os gibeonitas e não os mataram. Por isso eles escravizaram aquele povo. Lenin afirmou que acordos, tratos, são como cascas de ovos. Tratos e acordos são como cascas de ovos, ele diz. Foram feitos para serem quebrados. Você sabe, todo mundo hoje quebra acordo, quebra tratos. Isso é uma coisa triste, não é verdade? Bom, mas deixa a palavra do Lenin para lá. Muitas vezes ouvimos que os povos daquele tempo eram incivilizados, mas eles levavam os tratados, os acordos, muito a sério. Os homens de Israel não exterminaram os gibeonitas. Os gibeonitas representam um dos modelos dos inimigos, ou dos obstáculos para nossa fé contidos no livro de Josué. O primeiro modelo está ilustrado em Jericó. Muitos acreditam que Jericó é a figura do mundo, pois somos atraídos pelo mundo como Acã foi atraído pela capa, pela prata e pelo ouro. Vemos, desejamos e pegamos as coisas do mundo, nos distraem, e o mundo é um grande inimigo da nossa fé. Pelo fato do povo de Deus ter subestimado o povo de Ai, muitos consideram a cidade de Ai como a carne, de acordo com William Berkeley. A carne é a parte humana que ainda não foi cuidada por Deus. Geralmente, a carne está associada com a nossa tendência ou disposição para o pecado. Jesus disse:
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, o espírito pode vencer a carne se ela estiver sobre a perspectiva correta. A aproximação dos gibionetas e o trato que eles propuseram ilustra o próprio diabo, porque essa é a forma como ele opera. Eu serei como Deus Altíssimo. Foi isso que ele disse. O diabo foi um anjo de luz. Ele não aparece sob uma forma horrorosa, nos tentando para fazermos algo macabro, por exemplo. Geralmente ele se apresenta de uma forma amável, muito bela. Sua estratégia é não faça o melhor, faça o bom. Não faça o melhor, faça o bom. Se Deus está chamando você para ser um médico missionário, o diabo não vai tentar você para sair por aí roubando bancos. Ele vai tentar você para ser um bom médico, aí onde você está. Sabe, precisamos de bons médicos aqui, isso é bom. Mas se Deus quer que você seja um médico missionário em outro país, isso é o melhor para a sua vida. A estratégia de Satanás é nos convencer a fazer o bom, e não o melhor para nossas vidas. É por isso que alguns dizem que o maior inimigo do melhor é o bom. É por isso que os gibeonitas, que eram enganadores, representam o diabo. Em Josué capítulo 6, 7, 8, 9, você tem a figura de 3 obstáculos para a fé. No capítulo 6, o obstáculo é o mundo. Nos capítulos 7 e 8, a carne é representada pela cidade de Ai. E no capítulo 9, os gibeonitas são a figura de Satanás. Em todo o livro de Josué, encontramos ilustrações de fé. Primeiramente, encontramos o que chamamos de a perspectiva positiva de fé. Um dos maiores personagens de fé da Bíblia é Caleb. Abraão é o personagem cuja fé é a mais importante do Velho Testamento. Mas Caleb também é muito importante. Você está lembrado que ele foi um dos espias que, junto com Josué, trouxeram um relatório positivo sobre Canaã? Pois é, Caleb nunca perdeu a sua perspectiva. Durante todo o tempo que o povo andou pelo deserto, Caleb pensava naqueles cachos de uva de Hebrom. As pessoas reclamavam e morriam de sede, mas Caleb nunca perdeu a sua visão. Imagine as pessoas perguntando: Caleb, em que você está pensando? E Caleb respondeu: Bom, eu estou pensando naqueles cachos de uva da cidade de Hebrom. Ele nunca perdeu a visão de Hebrom. Os outros eram especialistas em gigantologia, como mencionamos quando estudamos o livro de Números. A letra de um antigo hino ilustra isso. Todos viram os gigantes, mas Caleb? Caleb viu o Senhor. Caleb também viu os gigantes e obstáculos, claro, mas ele tinha um Deus que era maior do que os obstáculos. Quando eles entraram na terra de Canaã, Caleb conquistou e tomou posse de Hebrom, a cidade que Moisés havia prometido a ele. Ele apresentou-se a Josué, reivindicando sua cidade, e recebeu permissão para conquistá-la. Essa é uma linda ilustração da perspectiva positiva de fé. Mas o livro de Josué também possui uma perspectiva negativa de fé. Nós vemos isso entre os capítulos 14 e 23. Esses capítulos contam que os filhos de Israel não expulsaram os povos que viviam na terra de Canaã. Deus havia ordenado guerras e extermínio. Se eles tivessem executado as guerras de extermínio contra as nações de Canaã, mais tarde não teriam sido escravizados 7 vezes. Lemos sobre isso no livro de Juízes. No livro de Josué, nós lemos: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Os filhos de Manassés não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. É isso que lemos repetidas vezes nessa parte do livro de Josué. O que significa que os filhos de Israel nunca conquistaram totalmente Canaã. No próximo livro da Bíblia, o livro de Juízes, lemos que muitos anos mais tarde, aquelas mesmas nações dominaram os filhos de Israel e os escravizaram. Isso tem uma aplicação devocional. Algumas pessoas fazem referência a conquistar a Canaã, que ainda não conquistaram em suas vidas. Você sabe o que elas querem dizer com isso?
Quando as pessoas dizem, "Ah, eu ainda tenho muita Canaã para conquistar", elas estão falando da aplicação devocional que encontramos no livro de Josué. Deus nos manda entrar na terra de Canaã e conquistá-la por completo, por inteiro. Isso mesmo, e obter uma vitória completa sobre nossa Canaã espiritual. Muitos são libertos do Egito espiritual, mas nunca chegam nem a entrar em Canaã. Muitos entram, mas não conquistam muito dela, talvez uma ou duas cidades. E isso é o máximo que conseguem conquistar. Conheço um pastor que contraiu uma doença maligna e foi assim que Deus o levou. Logo depois que ele soube que em breve estaria com Jesus, eu me encontrei com ele. Enquanto conversávamos sobre o fato de sua vida aqui na Terra já estar passando e uma nova dimensão de vida eterna estar se iniciando, ele teve um momento de arrependimento. Ele lamentava que tivesse muito de Canaã ainda para conquistar. Eu não entendi. Pensei que ele estivesse falando sobre o ministério que teve. O ministério dele tinha sido muito abençoado. Então, eu comecei a lembrá-lo de algumas coisas maravilhosas que Deus tinha feito através do ministério daquele homem. Eu perguntei, o que mais o Senhor poderia desejar? O Senhor conquistou tantas Canaãs em seu ministério, mas ele não estava pensando nisso. Não, ele disse, eu não estou falando de ministério. Eu estou falando da minha vida. Estou falando dos pecados da minha vida. Estou falando desse tipo de Canaã. Tenho tanta Canaã para conquistar. Pois é, conversando com o seu médico, esse pastor falou, eu ainda tenho tanta Canaã espiritual dentro de mim e gostaria de conquistá-la antes de encontrar-me com o Senhor. O médico então disse, a doença que você tem vai ajudá-lo nisso. Deus usará o seu sofrimento para queimar tudo aquilo que é contrário à natureza dele. Quando finalmente você se encontrar com o Senhor, será uma relação de espírito com espírito. Você conquistará sua Canaã nos meses que Deus ainda tem aqui para você. Sabe, o sofrimento pode ter esse efeito em nós. É essa aplicação devocional dessa parte do livro de Josué. A minha pergunta é, e você já conquistou sua Canaã espiritual? Essa parte do livro de Josué também levanta algumas questões sobre guerra de extermínio. Essa questão é um problema para muitas pessoas. Como esse Deus de amor que nós conhecemos hoje pode ter ordenado uma guerra com o objetivo de exterminar o povo adversário? Responderei a essa pergunta no nosso próximo estudo, portanto, você não pode perder.